Tá gravando! Sejam muito bem-vindas ao Ninguém Me Contou. É um podcast que vai virar takes para os nossos papos no Instagram e eu espero que saiam daqui conversas muito maravilhosas, porque são vocês que me trazem essas ideias também, são vocês que me trazem os temas e muito do que acontece na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que acaba virando ali conteúdo. E eu sei que vocês gostam de ouvir, vocês me pediram muito, então eu espero realmente que ajude vocês de alguma forma esse tempinho que a gente vai trocar aqui. Vamos ver de quanto em quanto tempo vão sair episódios, o que a gente vai ter de ideia juntas, porque você é minha best, você vai ter que me ajudar nessa, não me largue agora. Então já passei até o meu cafezinho e para quem não me conhece, vou me apresentar muito rapidinho. Só para você entender com quem que você está falando, aliás, quem você está ouvindo nesse momento. Meu nome é Isadora e eu tenho 35 anos, sou do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. Eu tenho um irmão mais novo, venho de uma família onde os meus pais são casados até hoje, então 36 anos, se eu não me engano, de casados. Uma família bem tradicional, todo mundo da família da minha mãe ainda é casado, com filhos, então graças a Deus eu tive uma estrutura familiar muito maravilhosa. E aí, enfim, saí com 17 anos da casa dos meus pais, de Bragança Paulista, para morar em São Paulo, fazer faculdade. Fiz faculdade de negócios da moda, coisa que hoje não tem tanto a ver com o que eu faço. Já passei, então, por algumas transições de carreira na minha vida. E fui morar com 17 anos numa república com algumas amigas, todo mundo fazia moda. Durante a faculdade, trabalhei muito como vendedora de shopping, fiz estágio na área, não gostava do estágio, aí saí do estágio, voltei a ser vendedora de shopping porque ganhava mais. E aí, enfim, vou contando um pouco mais a fundo da minha vida conforme os assuntos forem aparecendo, mas basicamente voltei depois de entrar num trainee da Riachuelo, voltei para minha cidade bem perdida, entrei no processo de depressão. Comecei a focar mais em cozinhar, coisas que eu já fazia antes, já cozinhava bastante. E ali eu peguei todo o meu dinheiro da rescisão desse trainee e comecei a fazer cursos de purificação funcional, de tudo que era saudável, tudo que era sem glúten e sem leite. Comecei nesse movimento porque na época eu entendi que sempre que eu comia alguma coisa com leite eu passava mal. Então eu tinha que cozinhar porque eu não tinha muito para comprar isso. E aí eu comecei a ver que dava certo, que as pessoas estavam me pedindo, e aí eu comecei a vender, aí eu comecei a fazer encomenda, e aí eu abri um café empório na época. Depois virou só um café, praticamente produção de pães vários dias da semana. E ali eu fiquei 8 anos aberta até fazer minha segunda formação de yoga. Nessa época que eu voltei para o interior, eu fiz a minha primeira. Depois de 8 anos, praticamente, eu fiz a minha segunda em 2018. E aí eu dava aula de manhã e à noite e trabalhava no café o resto do dia até 2020, que foi quando eu me mudei para São Paulo com o meu ex-namorado. E lá foi quando estourou a pandemia e eu comecei a focar 100% em dar aula de yoga online. E aí as coisas foram acontecendo no digital para mim. E aí, enfim, gente, aí a vida é complexa até eu chegar em tudo que aconteceu depois. Foram anos, né? Morei fora, voltei. Mas nesse primeiro capítulo, nesse primeiro episódio, eu quero conversar com vocês sobre algo que eu acho que permeia muito a vida de muitas pessoas. Para isso eu preciso voltar um pouquinho para minha infância. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e acho que para além do comunicativa, do criativa, de tudo que envolve humanas, acho que dá para perceber que eu sou de humanas e não de exatas, que se você me perguntar qualquer conta de matemática agora eu vou demorar 10 minutos para fazer. Mas eu sempre fui muito questionadora. E eu não acho que isso é uma coisa muito bem vista na nossa sociedade. Eu acho que, na verdade, as pessoas não gostam de questionamentos. Eu acho que o sistema não gosta de questionamentos. Eu acho que na escola, menos ainda, gostam de uma criança que questiona tudo ou de uma adolescente que questiona. E eu era essa pessoa. E o meu questionamento, ele vem de muito nova. E é uma coisa até um pouco esquisita. Eu sempre me senti um pouquinho um peixe fora d'água, assim. Porque eu tinha realmente uma necessidade de questionar coisas, de questionar, tipo, por que as pessoas vivem assim? Será que a vida é
nascer, trabalhar, morrer, eu não conseguia me conformar muito com essa ideia de vida. E eu era bem nova, gente, eu tinha, sei lá, acho que uns 15 anos eu já tinha esse tipo de pensamento. Não sei de onde isso veio, não sei se isso foram coisas que eu li ou ouvi e comecei a entrar nesse flow de refletir. Não sei se vocês se identificam comigo também, eu acho que não são muitas as pessoas que entram nesse processo de reflexão muito jovens, mas eu comecei a praticar yoga com 15 anos também, como uma brincadeira. E eu acho que o yoga me trouxe muito para esse lugar de reflexão. É natural que durante muito tempo de prática a gente comece a refletir, se questionar e tudo mais. Acontece que tinha um questionamento muito forte para mim, que eu tinha ali, eu acho que foi na época mais ou menos que eu voltei para Bragança. Eu devia ter uns 22, 23 anos, e o meu questionamento maior naquele momento era: o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro dessa frase perfeitamente. E esse "o que eu tô fazendo aqui" era uma coisa que me incomodava num tanto que eu não sei explicar para vocês. Que eu olhava para minha vida e eu falava: o que eu vim fazer aqui? Tipo, não é possível que eu vim para cá para trabalhar, para fazer uma coisa que eu não gosto, porque até então eu não tinha me encontrado muito em alguma coisa que eu amava fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, eu sempre tive uma energia, assim, de dar muita risada, de muita leveza e tal, mas tinha também um outro lado sempre muito questionador, muito reflexivo, a pessoa que pensa demais. Sempre fui eu, continuo sendo, inclusive, é por isso que tudo isso daqui vira conteúdo, porque minha cabeça não para. E aí, dentro desse questionamento, eu comecei, já tinha, na verdade, começado esse processo de autoconhecimento, que foi através do yoga, e comecei a ler livros quando eu estava ali nos 20, 20 e pouco. Acho que com 21, 22 anos foi quando eu li o meu primeiro livro, que chama As 4 Leis Espirituais do Sucesso. Foi muito marcante para mim, principalmente porque, gente, como a vida é louca, né? Agora que eu tô realmente lembrando, esse livro foi um menino que me emprestou. Meu amigo na época, ele viu que eu não tava bem. Eu tava nitidamente meio perdida na vida, assim, não sabia o que eu queria fazer, tinha saído da coisa da moda e tal, e aí eu tava meio deprê. E ele falou: você não tá bem? Eu vou te emprestar um livro. Tinha inclusive uma dedicatória da mãe dele no livro. E ficou comigo anos esse livro, já mandei de volta pra ele. E aí eu li o livro, eu devorei o livro, porque era um livrinho pititico, e eu amo ele até hoje, já dei pra muita gente, comprava em sebo e dava pra tudo que era pessoa que eu conhecia. E aí foi o start de um processo de começar a entender o que eu estou fazendo no mundo. Começar a entender também por que esse questionamento me incomodava tanto. E por que também me incomodava tanto perceber que eu era uma das únicas pessoas do meu círculo social que se questionavam disso. Eu não via as pessoas questionando disso. E eu ficava: gente, será que as pessoas estão, tipo, só vivendo? Por que eu não consigo só viver? Por que eu tenho que se questionar? Por que eu tenho que entender? Por que eu não posso só viver a vida e acabou? E aí eu comecei a ler e devorar alguns livros, assim. Eu acho que, inclusive, posso trazer muito isso para vocês, que com certeza uma das coisas que mais transformou a minha vida foram os livros. E, inclusive, estou em falta de voltar a ler com mais presença, com mais constância. Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. E aí eu li O Propósito, que é um livro do Sri Prembaba. Eu li faz muitos anos, nem vou falar para vocês que eu reli agora, porque é mentira, eu li naquela época. Mas foi um livro que me trouxe um pouco de um norte de falar: o que eu questiono, na realidade é isso. Qual é o meu propósito no mundo? E aí a gente chega no cerne desse episódio. Qual é o meu propósito? Porque hoje eu acredito que uma pessoa que não sabe o propósito dela, ela vive completamente no automático, completamente perdida, e existe grandes chances dessa pessoa não ser inteiramente feliz ou inteiramente ela realmente pode ser. Ela não vai ser 100% a totalidade, o potencial que ela tem para ser. Eu acho que quando a gente entende o nosso propósito, a nossa vida ela começa a tomar rumos diferentes e novas portas se abrem e a gente começa a entender o nosso potencial. E aí, enfim, gente, muita coisa começa a fluir.
E eu não tô falando que isso fica mais fácil, mas eu tô falando que você começa a ter uma direção. E eu acho que direção é tão importante na nossa vida, porque quando a gente tem um direcionamento, é tão mais fácil da gente entender o que é distração, o que é uma coisa que está te atrapalhando, te tirando ali do teu caminho, quem é uma pessoa que não está te fazendo bem ou está te tirando mais uma vez desse movimento, dessa linha que você está seguindo, desse caminho que você quer seguir na sua vida. Eu comecei um novo questionamento, que era qual é o meu propósito. E aí, gente, isso daí virou a minha questão da vida durante muito tempo. Qual é o meu propósito? E vou falar para vocês que isso não durou um pouco, durou anos da minha vida. Eu tentando entender qual era o meu propósito de vida. Então eu saí do que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer no mundo, para qual é o meu propósito. Isso já me trouxe um pouco mais de norte. Entender que esse questionamento inicial não era uma loucura da minha cabeça, que já existiam pessoas que tinham pensado nisso, não era só eu. E aí, quando eu cheguei nesse questionamento de qual é o meu propósito, ele durou anos, porque eu tinha muita dificuldade em entender que o propósito nem sempre vai estar relacionado a trabalho. A gente tem muito no mundo hoje, principalmente aqui no Ocidente, esse movimento de conectar propósito a trabalho. Então, sempre na cabeça de muita gente, você tem que estar trabalhando com o seu propósito. E a realidade é que muitas vezes vai ser muito difícil de você trabalhar com o seu propósito. Porque vamos ser muito honesta, você tem que ser extremamente privilegiado hoje para você conseguir trabalhar com algo que seja o seu propósito, que você ame tanto, que você fala, cara, eu estou trabalhando com algo que é o meu propósito, e isso é o meu ganha-pão, e isso paga as minhas contas. Então, me colocando até num lugar de muito privilégio, porque eu fui privilegiada e sou privilegiada e tenho plena consciência disso. Inclusive, sempre tive tanta consciência disso que isso me incomodava ao extremo. Porque eu falava, se eu vim numa família tão maravilhosa, com condições, porque eu nunca passei fome, eu nunca passei, já passamos muito perrengue de financeiro, de grana. Não fui uma pessoa que vem de uma família rica que tinha tudo que queria, muito pelo contrário, trabalhei desde os 17 até hoje, nunca parei. Meus pais sempre trabalharam muito. A minha mãe era professora de escola, meu pai plantava batata até uma certa idade que eu tinha, até ele começar a empresa, e começou do comecinho, e faliu, e voltou. Então, assim, a gente já passou perrengue, mas eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Meus pais sempre me deram do bom e do melhor que eles podiam. Eu sou extremamente grata por isso, mas exatamente por eu ter tudo isso, era um questionamento ainda mais forte para mim. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Se eu vim de uma família tão incrível, se eu vim de uma condição tão maravilhosa, perto de como é o mundo, assim, tem que ter alguma coisa, tipo, tem que estar aqui para ajudar as pessoas de alguma forma. E aí que eu consegui entender, finalmente, que o propósito nem sempre ele vai ser o seu trabalho. Que nem sempre você vai conseguir viver do seu propósito, mas você não pode deixar o seu propósito de lado. Pode ser que você não ame o seu trabalho, pode ser que o seu trabalho seja apenas um degrau para você pagar suas contas, um degrau para você crescer e fazer um curso de alguma coisa que daí você realmente ame, não interessa. O trabalho, ele te edifica, ele te eleva como ser humano. Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente realmente não gosta, mas faça sempre muito bem feito e o melhor que você pode para você não perder seu tempo também. E para você ter o aprendizado que você precisa dentro daquela situação. Tive trabalhos que eu odiei e eu posso falar, assim, de peito cheio, que eu sempre fiz o melhor que eu pude dentro deles. Eu odiava ser vendedora de shopping. Eu fiquei muitos anos nesse vai e volta de shopping e no último ano eu fiquei 1 ano na Carolina Herrera, que é uma marca que não tem absolutamente nada a ver comigo, que eu odiava trabalhar, que era um clima horrível. E assim, eu dava o meu melhor. E aí eu sempre era chamada de volta para algumas lojas que eu batia super as metas, porque eu tava assim, não interessa se eu gosto ou não gosto. Se eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor aqui dentro, porque pelo menos eu vou fazer dinheiro e vou aprender alguma coisa. E hoje eu posso dizer que desse movimento de empregos que eu não gostei, eu aprendi, inclusive, muito para ter o trabalho que eu tenho hoje, que me dá flexibilidade, que me dá hoje a possibilidade de trabalhar com o meu propósito. Então, eu entrei mais uma vez no questionamento de entender se o meu trabalho nem sempre vai estar relacionado, conectado diretamente ao meu propósito,
qual é o meu propósito. Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de noção do meu propósito quando eu virei professora de yoga. Uma coisa muito louca que eu vou contar para vocês é que quando eu tinha o café, então como que foi essa abertura do café, né? Eu falei para vocês que eu fazia as encomendas e tal, e aí começou a crescer. Eu trabalhava nessa época na empresa do meu pai, quando eu voltei pro interior, e eu ficava, assim, na produção, e eu odiava. Eu tava totalmente lelé da cuca nessa época, eu tava bem depressiva, assim, bem mal. Não tomei remédio, não fui no psiquiatra, fui fazer um curso de formação de yoga, que foi o meu primeiro, e aquilo para mim foi a maior terapia que eu precisava. E cozinhar também era muito terapêutico para mim. E aí eu comecei a fazer muita encomenda e eu saí da empresa do meu pai para fazer encomenda, porque eu não dava mais conta. E aí a minha mãe, ela tinha uma loja de artesanato mineiro, de madeira, móveis de madeira de demolição, umas coisas lindas em Bragança. E ela não queria mais, ela estava cansada, ela já tinha se aposentado de professora, já tinha ficado um tempão com a loja aberta. E eu falei, cara, eu quero abrir um empório. Era muito difícil de comprar algumas farinhas em Bragança, que eu precisava usar sempre. E aí a gente abriu metade empório, metade café. Meu pai me ajudou muito, foi a herança, parte da herança do meu pai ele me deu. Então, mais um privilégio que eu tive na vida. E trabalhei muito lá para dar certo, e deu certo durante todo o tempo que a gente ficou aberto. Óbvio que em vários momentos a gente passou perrengue, em vários momentos a gente não vendeu como gostaria, mas foi um trabalho também que eu sei que me fez crescer muito, e foi esse trabalho que pagou todos os meus cursos de yoga, que me levaram até onde eu tô hoje. E aí é muito louco, porque eu percebo que muitas vezes a gente não tem noção do nosso alcance, do quão bem a gente faz para as pessoas dentro do nosso trabalho. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter um trabalho muito importante para fazer muito bem para os outros. E a realidade é que eu tinha um café 100% saudável, tudo que eu produzia era sem glúten, sem leite, e eu comecei a receber muitas mães ali no café que tinham filhos celíacos ou que tinham filhos alérgicos a leite. E eu não tinha noção, e eu acho que hoje que eu comecei a ter um pouco mais de noção, assim, quando eu penso sobre, do quanto eu devo ter ajudado essas mães na época, porque elas só compravam do meu café, porque elas sabiam que não tinha contaminação cruzada, ou seja, eu não usava nenhum ingrediente, eu não comprava nada de fora, gente, eu produzia tudo. Eu fazia o salmão curado, eu fazia o pão, eu fazia o patê, eu fazia os doces, eu fazia tudo do zero, eu comprava sacas fechadas de farinha para não ter contaminação cruzada com outras farinhas. Então, era a salvação dessas mães que tinham filhos celíacos ou de pessoas celíacas, pessoas alérgicas, muita gente que ia lá, mas eu não me enxergava ajudando essas pessoas dessa maneira, eu ainda não conseguia ter essa noção de que aquilo já estava alinhado com o meu propósito. E aí a gente vai para o meu próximo trabalho, para minha próxima construção de carreira, que foi professora de yoga. Como professora de yoga, eu passei muitos anos tendo um mantra, o meu Sankalpa. Sankalpa é uma frase que a gente repete na prática, sempre com uma intenção, ela é positiva no momento presente, e ela é para você conseguir conquistar alguma coisa, ou algo que você quer muito na tua vida. Por um exemplo, eu não sabia o meu propósito, então eu ficava repetindo, eu sei o meu propósito, eu estou alinhada com o meu propósito. Gente, eu não lembrava disso, tá sendo legal falar que eu tô lembrando. Eu estou alinhada com o meu propósito. Então, exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. Você vai usar o Sankalpa, eu sei viver no momento presente, ou eu sei ficar presente. Então, você sempre vai falar no positivo, no afirmativo, no momento presente, e algo que você realmente quer, que você sabe que vai transformar a sua vida. E eu repeti, eu estou alinhada com o meu propósito durante muito tempo. Já era professora de yoga, já dava aula, já via as pessoas se transformando através da prática, e eu, como instrumento, era essa professora ali. E aí eu acho que nesse momento que eu comecei a ter um estalo de que eu estava alinhada com o meu propósito, que não necessariamente o meu propósito ia ser exatamente o que eu queria que fosse de trabalho. Comecei a enxergar ali que o meu propósito, na verdade, ele era um. E eu estou alinhada com ele até hoje, porque independente do que eu faça, do emprego que eu tenha, da carreira que eu construa, eu vou estar sempre servindo pessoas.
E foi nesse momento que eu entendi que existem muitas pessoas que passam uma vida inteira sem saber o propósito delas e até buscando essa resposta, porque eu sei que muita gente tem esse questionamento, principalmente depois de mais velho, principalmente quando a gente está meio perdido na vida, perdido na carreira. E a realidade é que hoje eu acredito que o propósito de todo mundo é esse, é ajudar o outro, de qualquer forma. Eu comecei a perceber que eu já ajudava as pessoas quando eu era uma vendedora de shopping, quando eu atendia bem as pessoas que estavam tendo um dia ruim. Depois eu passei pela fase de cozinhar, então eu servia, eu ajudava as pessoas cozinhando, vendendo os meus produtos. E aí depois eu passei a ser professora de yoga, que está um pouco mais relacionado, palpável, ao ajudar, ao servir, porque a gente fala muito de cura na prática, mas não necessariamente você vai estar trabalhando com uma cura, com algo que cura as pessoas de maneira direta. Pode ser que você não seja uma terapeuta, pode ser que você não seja uma professora de yoga, pode ser que você não seja um médico, pode ser que você seja uma garçonete. Pode ter certeza absoluta que o sorriso que você dá para uma pessoa quando ela está tendo um dia bosta, com um cafezinho quente, é felicidade. Você está ajudando. É um abraço na alma. E eu tenho certeza que todo mundo que já teve um dia ruim e que já recebeu isso de um desconhecido sabe que isso muda o nosso dia. E foi ali que eu comecei a entender que, na realidade, o meu propósito de vida era esse. O meu propósito de vida era apenas o servir. E aí eu comecei a me conectar muito com aquela frase que quem não vive para servir não serve para viver. E a realidade é que eu não acredito que não serve para viver. Eu acho que essa frase, obviamente, é muito radical. Mas eu acho que quem não vive para servir ainda não entendeu que tem serventia. Quem não vive para servir é que ainda não entendeu o quanto servir te transforma. E você pode servir de milhares de jeitos diferentes da sua vida. Você não precisa servir, como eu falei, sendo um médico, você não precisa servir sendo uma professora, você tem maneiras diferentes de servir na sua vida. E foi assim que eu desvendei esse grande mistério que era o propósito. Qual era o meu propósito? E hoje eu falo que o meu propósito é ajudar as pessoas, basicamente. Não interessa como, não interessa se é eu botando a cara quando eu tô com alguma questão minha e abrindo isso para que vocês consigam enxergar o que eu enxerguei também. Não interessa se é pegando o aprendizado de um momento difícil da minha vida e trazendo para que vocês não precisem passar por isso, ou se é simplesmente botando a cara aqui uma música animada para que você se anime no seu dia, ou se é dando uma aula de yoga. Eu ainda dou poucas aulas de yoga, mais em evento e tal, mas assim, independente do que eu vou fazer, hoje eu enxergo tudo que eu faço em relação à minha carreira e fora da minha carreira, como sempre tentar estar alinhada com o meu propósito. E óbvio que não é sempre que eu estou alinhada com o meu propósito. É óbvio que eu tenho várias atitudes, faço várias escolhas que não estão alinhadas com o meu propósito, porque eu sou um ser humano. Se eu tivesse, eu já estava, iluminada, virei Buda. Mas eu tenho mais claro hoje o meu caminho, as pessoas que me afastam dele, as coisas que me afastam dele, o equilíbrio que eu posso ter, porque eu também já cheguei muito no momento, principalmente como professora de yoga, de acreditar que para estar alinhada com o meu propósito eu precisava seguir certas regras e que se eu saísse daquilo, aquilo ia me atrapalhar. E aí eu entrei total nesse flow de que tinham muitas proibições que me atrasariam, que me atrapalhariam, e hoje, na verdade, eu sinto que eu estou no momento mais alinhada com o que eu realmente acredito. Não interessa os outros. Não interessa se para outra pessoa eu falar palavrão e tomar uma cerveja vai me afastar do meu caminho. De repente, o que eu preciso fazer com o meu propósito, com o meu servir, é exatamente mostrar para as pessoas que existem momentos que a gente precisa só viver e ser feliz e não se questionar tanto e não se colocar tanto peso.
Mas, basicamente, esse foi o meu processo de aprendizado. Tiveram vários outros livros que me ajudaram nessa caminhada. Muita prática de yoga, muitas pessoas especiais que passaram pelo meu caminho, que também me trouxeram muito aprendizado. Eu fiz uma formação, uma pós-graduação, na verdade, em autoconhecimento e filosofia. Filosofia é uma coisa muito legal, porque a filosofia, cada pensador, cada filósofo traz uma linha de raciocínio que pode ser que você entenda e não concorde, pode ser que você nem entenda. Então isso mostra como as pessoas também têm capacidade de refletir de formas diferentes. E aí essa pós-graduação me ajudou bastante também nesse processo de aprender mesmo mais, de escutar, de refletir, porque o refletir ele também tem a gente pode aprender a refletir, né? A gente não aprende a pensar, a gente não aprende a refletir, a gente só vai deixando os nossos pensamentos tomarem conta da gente e muitas vezes eles atropelam a gente. E a realidade é que quando a gente aprende a refletir, quando a gente aprende a organizar a nossa linha de raciocínio, e aí uma das melhores coisas é escrever, não interessa se você vai escrever no computador, se você vai escrever à mão, você começa a colocar tudo isso em ordem, né? É aquele memezinho que na cabeça tá aquele nó tudo bagunçado, e aí quando você passa para o papel tá tudo fluido, né? Tudo organizado. Então isso foram algumas coisas que me ajudaram muito nesse processo de entender o meu caminho, o meu propósito. Acredito que cada um tem o seu de forma específica, eu acredito que todo mundo está aqui para servir, para evoluir. Não acredito que exista a evolução sem que a gente sirva de alguma forma. Não interessa como, mais uma vez. Mas eu acho que é importante que a gente faça essa reflexão para que a gente não viva uma vida que é muito distante do que a gente poderia viver, sabe? Eu acho que quando a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo aqui, a gente muitas vezes vive uma vida inferior à vida que a gente poderia viver. Ou eu acho que muitas vezes a gente vive uma vida muito distante de pessoas e coisas que nos elevariam para a gente levar a nossa melhor vida. Então, é isso, gente. Reflexões, um pouco de vida. Eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude vocês de alguma maneira. Se vocês quiserem dicas dos livros, se vocês tiverem algum comentário, e me deem ideia para o próximo episódio. E é isso. Beijinho!